senhor presidente e deputado Tio Carlos, senhores deputados, senhoras deputadas, em especial o deputado Chico Machado, deputada Marta Rocha, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, dizer que o secretário de Educação do município do Rio já ponderou aquela decisão relativa ao fechamento das 15 escolas, né? Eu ontem toquei nesse assunto, vou desenvolvê-lo um pouco melhor amanhã, mas de certo que considero importante, né? Sempre considerei que é preciso ter preocupação com a integridade da comunidade escolar, é lógico. O que eu, na verdade, questionei é que por parte da Secretaria de Educação, por parte da Prefeitura, assim, a decisão não pode ser apenas fechar. Isso tem que vir acompanhado de algum plano de contingência, algum plano de atendimento excepcional, e parece que a Secretaria de Educação tende a se movimentar nesse sentido, mas amanhã voltarei ao tema de como a violência em várias comunidades populares na cidade do Rio de Janeiro produz um efeito colateral gravíssimo, que é a negação do direito à educação. Eu quero, na verdade, hoje, repercutir a audiência pública que fizemos na Comissão de Educação nesta manhã, da qual Vossa Excelência participou também, como sempre acontece, não sem antes mencionar, não tive tempo porque a ordem do dia acabou sim, terminando e durou pouco em função da sessão de vetos, mas sobre o projeto relacionado à contrapartida sobre imposto ICMS vencido ou vencendo, como compensação para o pagamento de dívidas que o Estado tem com concessionárias, autorizatárias, fornecedoras de combustível, e em função do projeto que hoje começou a ser discutido, também distribuidoras de ligantes asfálticos, né? Eu quero aqui dizer o seguinte, na mesma linha do que ponderei nas outras vezes quando debati o tema. Primeiro, os projetos não podem chegar assim, chegando, não é? São projetos complexos, não podem chegar chegando. É preciso que a gente tenha um bom dimensionamento do que representa a dívida que o Estado tem para com as empresas do setor que será abrangido por esse escambo, não é? E se eventualmente também há neste setor empresas que devam ao Estado para que se possa promover, que mais não seja, um encontro de contas, para saber se o Estado vai abater da dívida que tem o ICMS a vencer ou já vencido, ou se vai ter um equilíbrio em função daquilo que o Estado tem a receber dessas mesmas empresas. Sem contar que eu acho, que, como disse aqui mais cedo o deputado Conte Bittencourt, e eu concordo, qual é o critério para escolher este ou aquele setor da economia? Por que as fornecedoras, por que as concessionárias, por que as distribuidoras de litigantes asfálticos, por que não as fornecedoras da área da educação, empresas que fornecem gêneros alimentícios, as empresas que prestam serviço de asseio e limpeza aos hospitais? E qual é o critério? A gente também não sabe. Então, eu acho que é um projeto que carece ainda de muito melhor fundamentação, sem contar que a leitura que a sociedade faz, deputada Marta Rocha, é que neste momento, neste contexto, neste quadro tão difícil de fluxo de caixa para o Estado, mais um movimento no sentido de não recolher ICMS, ainda que seja em contrapartida a dívidas que o Estado tenha que honrar. E o que eu percebo também é que muitas vezes se tem uma preocupação muito grande em acertar as dívidas com as concessionárias, com as empresas, e esse nível de preocupação, né, não se estabelece no mesmo patamar quando se trata de honrar as dívidas com os servidores, por exemplo. Então, eu queria fazer esse comentário aqui. E aqui se mencionou que, na verdade, essas empresas asfaltaram Saquarema, Maricá, Niterói. Olha, eu espero que o governo do Estado tenha uma política para cuidar da infraestrutura que não seja apenas eleitoreira, não é? É que quem falou foi um parlamentar da base do governo. Então, assim, se fez assim, se fez assado, não era governador, não era candidato a prefeito, né? Eu só espero que qualquer política pública, não só a de infraestrutura urbana, seja pautada para uma análise criteriosa de onde estão as demandas mais importantes, mais urgentes, e não em função de conjunturas eleitorais, que aí eu acho que não é sustentável como política pública. De toda forma, o que eu quero mesmo aqui enfrentar
é o tema da audiência pública. Hoje fizemos uma audiência pública na Comissão de Educação sobre a situação da FAPERJ, da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, uma importante agência de fomento à ciência, à inovação, à formação em nível de pós-graduação aqui do nosso Estado. E é uma audiência que contou não apenas com um número expressivo de pessoas, de participantes, mas, sobretudo, uma audiência muito representativa da comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro. As universidades principais do Estado estavam ali representadas, não apenas as estaduais, mas também as federais, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, enfim, representações de bolsistas e de estudantes de pós-graduação, Fiocruz, enfim, então, uma ampla representação do campo científico fluminense, com algumas constatações aberrantes. A primeira delas é que o orçamento da FAPERJ para o presente exercício, a dotação orçamentária aprovada nesta casa, na LOA, para a FAPERJ, para o ano 2017, é de 537 milhões em ordem de grandeza, R$ 11.576, dos quais, até agora, deputada Marta Rocha, terminando o mês de agosto, cerca de 16% apenas foram executados. Na audiência se lembrou que o Tesouro Estadual, desde 97 até agora, tem uma dívida acumulada com a FAPERJ que ultrapassa a casa do R$ 1 bilhão e é aproximadamente 2 vezes o valor do orçamento do exercício 2017, que é devido pelo Tesouro Estadual à FAPERJ. Devido de que forma? Porque há um mandamento constitucional. Há um mandamento constitucional na Carta Magna do Estado do Rio de Janeiro que determina que o Estado do Rio de Janeiro transfira para a FAPERJ 2% da sua receita tributária líquida, com a modificação que sofreu recentemente, há algum tempo, a Constituição Estadual. 2%. Isto é mandamento constitucional. Isto não está a critério do Estado, do governante de plantão, do secretário de Ciência e Tecnologia de plantão, decidir se vai ser 2, se vai ser 1,9, se vai ser 1,5, se vai ser 1. Tem que ser 2%, que é o que manda a Constituição. Eu lembrei, infelizmente, que vivemos tempos sombrios no Brasil. Tempos sombrios, Tempos em que o Estado Democrático de Direito parece não valer mais nada, seus pilares estão sendo aniquilados, descumprir a Constituição e a legislação parece ser moeda corrente, parece ser uma banalidade. Isso vai se multiplicando como prática em muitos governos. Portanto, é bom lembrar que o governo do Estado incorre em grave infração quando descumpre o mandamento constitucional e não repassa à FAPERJ os seus 2% constitucionais. Lembrou-se, inclusive, que para além das universidades estaduais e do Centro Universitário Estadual, o ENF, o ERJ e o ESO, talvez valesse a pena também, talvez devêssemos mesmo avançar em relação à discussão dos duodécimos, envolvendo a FAPERJ e envolvendo também, conversava ontem com o deputado Conte Bittencourt sobre isso, envolvendo também a Fundação CCERJ, mantenedora do CEDERJ, que é o Consórcio Estadual de Educação Superior à Distância. Portanto, são temas, e aí é bom lembrar, para limpar a área, para não ficar conversando fiado aqui, emenda constitucional depende única e exclusivamente do Poder Legislativo, deputado Tio Carlos, Depende única e exclusivamente do Poder Legislativo. Hoje nós tivemos uma longa sessão de apreciação de vetos, alguns mantidos, outros derrubados, alguns retirados de pauta para melhor discussão, pois emenda constitucional não depende de sanção governamental, é ato do Poder Legislativo. Se ele aprovar, ele mesmo a promulga. Portanto, é bom dizer para você que nos assiste, que nos segue pelas redes sociais, é preciso pressionar a Assembleia Legislativa para colocar em votação a proposta de emenda constitucional que garante o repasse às universidades estaduais e, quem sabe, estender o dispositivo para a Fundação CCERJ e para a FAPERJ, de modo que, mensalmente, sob a forma de duodécimos, esses repasses sejam feitos e isso permita a essas instituições, minimamente, honrar as suas despesas mais importantes no cotidiano do seu funcionamento, que não acontece, Instituições que passam 18, 16, 20 meses sem repasse algum, não só na educação, na assistência social também e em outras áreas. E aí, a reflexão com a qual eu quero finalizar é o seguinte:
Nós estamos vivendo, digamos, a revolução tecnológica da pós-modernidade. O debate hoje sobre a FAPERJ, a rigor não era apenas um debate sobre a FAPERJ. A rigor não era apenas um debate sobre bolsas de estudo. A rigor não era apenas um debate sobre como honrar os pagamentos das bolsas dos pós-graduandos e dos pesquisadores cujos projetos foram aprovados pela FAPERJ. O debate que estava em curso hoje, deputada Marta Rocha, era um debate sobre soberania nacional. Sobre soberania nacional. Os países que não desenvolverem uma capacidade avançada de produção e socialização do conhecimento, de formação de quadros em alto nível, de inovação tecnológica, vão se inserir na rabeira na geopolítica mundial, no chamado concerto das nações, que não é concerto coisa nenhuma, é da mais absoluta competitividade a relação entre as nações do planeta, o que vai diferenciar cada vez mais, né, os desenvolvidos dos não desenvolvidos, seguramente são os investimentos contínuos, ininterruptos e estruturantes que elas vierem a fazer em relação à ciência, à tecnologia, à inovação e à formação de quadros. Por isso, é decisivo, mais ainda se lembrarmos que o Rio de Janeiro responde por pelo menos 25% da produção científica nacional. É só testar nos bancos de tese de doutorado, de dissertações de mestrado, nos índices de citações bibliográficas em publicações acadêmicas. Portanto, neste momento, este tema, e vou concluir, depende de uma decisão da Casa de Representação Popular do Rio de Janeiro. Ela quer ou não quer dar uma contribuição decisiva, histórica, para que as instituições de pesquisa, as instituições universitárias tenham uma autonomia, que é inclusive um princípio fixado na Constituição Federal, para desenvolver o seu trabalho, concluindo mais ainda dizendo o seguinte: como poderemos virar a página da dependência econômica no Rio de Janeiro de apenas um único arranjo produtivo, ou pelo menos uma dependência preponderante de um único arranjo produtivo, que é a economia do petróleo, se não investirmos em diversificação das nossas vocações, das nossas matrizes energéticas, das nossas possibilidades. E isso só se faz com ciência, pesquisa e inovação. Portanto, eu queria parabenizar mais uma jornada da Comissão de Educação, uma presença expressiva, quantitativamente e qualitativamente, da ciência fluminense nessa audiência, e vamos pressionar a Assembleia Legislativa para votar a PEC da autonomia. Muito obrigado, senhor presidente.